Olá, alunos! No vídeo passado, a gente estava vendo perspectiva com um único ponto de fuga, ou seja, quando eu desenho com um único ponto de fuga, isso significa que a face do meu objeto, pelo menos uma das faces, está totalmente paralela para a gente. Então, se eu pegasse esse bloquinho aqui, é como se esse bloquinho estivesse totalmente paralelo para a gente e as linhas de profundidade vão se encontrar em algum ponto do infinito. E lá atrás eu vou ter as partes desse cubo que vai me dar uma sensação de cubo, né? Se eu coloco aqui embaixo, e não vai ser um cubo, vai ser um paralelepípedo. Então, se eu coloco mais ou menos aqui, pode ser que tenha uma sensação de um cubinho. Então, isso aqui foi o que a gente viu na aula passada. Quem não viu, acessa aí o último vídeo, que é a perspectiva de um cubo com um ponto de fuga. Hoje a gente vai ver a questão da perspectiva cônica ainda, só que com dois pontos de fuga. Quando eu tenho dois pontos de fuga, né? Eu tenho dois pontos de fuga quando esse objeto ele não está paralelo para mim, mas sim ele está de quina. Então eu vou ter uma perspectiva de cônica para cá, vou ter outra perspectiva cônica para o outro lado. Então, em vez desse lado tiver paralelo para mim, a gente vai enxergar esse objeto de lado. Então eu vou ter duas perspectivas. Então, como é que eu vou fazer esse desenho para essa perspectiva cônica? Com dois pontos de fuga, claro. Então, vou fazer a minha linha do horizonte. Vou botar aqui, ó, linha do horizonte, que é, como a gente viu no vídeo passado, a linha da altura dos nossos olhos. Então, tudo que tiver acima dos nossos olhos, eu enxergo a parte da frente do objeto e um pedacinho da parte de baixo. Se estiver exatamente na linha do horizonte, eu vejo exatamente só o que está de frente para mim. Quando está abaixo da linha do horizonte, eu vejo de frente, vejo um pedacinho de cima. Então, a princípio, a gente vai fazer a linha do horizonte, que é a altura dos nossos olhos, e eu vou marcar dois pontos nessa linha do horizonte. Aqui eu preciso dizer uma coisa: se eu coloco dois pontos muito próximos, eu vou ter um objeto muito distorcido, vai ficar muito estranho. Então, o que eu fiz? Aqui eu coloquei dois pontos bem distantes um do outro. E, conforme eu expliquei para vocês, né, o desenho de perspectiva com dois pontos de fuga, ele ocorre quando eu vejo a quina, né, esse objeto de quina para mim. Então, a primeira coisa que eu vou desenhar, por exemplo, seria o meu objeto de lado e a quina mais próxima que eu estou observando desse objeto. Como eu quero deixar o meu primeiro bloquinho bem na linha do horizonte, eu vou botar metade para cima e metade para baixo. Então, eu faço uma linha aqui, 90 graus, onde que eu coloco metade para cima e metade para baixo. E aí, o que eu venho fazendo agora? Faça esses desenhos com régua, tá? Da outra vez eu fiz a lápis porque eu não estava conseguindo me mexer direito por conta da câmera, mas eu pedi para vocês fazerem de régua e vocês acabaram fazendo à mão que nem eu fiz. Então, assim, faz isso aqui de régua, tá? Para o desenho não ficar torto. Então, primeira coisa, linha do horizonte, depois marco dois pontos, depois eu desenho aqui a quina desse objeto que eu tô vendo. Então, eu vou desenhar esse cubo, então eu desenho essa primeira quina aqui. O que eu vou fazer agora? Eu tenho um ponto 1 e o ponto 2. Eu vou ligar esse ponto 1 e o ponto 2 à minha linha do horizonte, no meu ponto de fuga. Então, eu ligo para cá e faço a mesma coisa para o lado de lá. E faço aqui e faço aqui. Depois, o que eu vou fazer? Eu marco uma distância tal que me dê uma sensação de cubo. Não vou marcar aqui, não vai ser um cubo. Vou marcar também do lado de cá. Então, eu tenho aqui, ó, um desenho de um cubo. Um desenho para cá, um risco para cá, uma linha para cá,
outra para cá, outra para cá. Por exemplo, se eu tivesse uma luz, né, batendo aqui para cá, meu desenho ficaria como? Então, se minha luz tivesse vindo daqui para cá, esse lado aqui vai ficar mais clarinho. E esse lado de cá, ele vai ficar mais escuro. Então, considerando que a luz vem de cá para cá, aqui vai ser mais claro. Posso até pintar um pouquinho só de marrom aqui, para não diferenciar tanto. Mas aqui vai ser bem mais escuro. Então, aqui eu tenho um cubo com uma perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. E esse objeto ele está de lado para mim, totalmente, com a quina mais perto de mim. Um pedaço pro lado de lá e um pedaço pro lado de cá. Agora eu vou colocar um desenho em cima e um desenho embaixo. Lembrando que esse aqui seria o nosso cubo opaco. Então, eu posso fazer um prolongamento dessa linha, caso eu só tenha elevado o meu objeto. Vou fazer logo uma linha para baixo, uma linha para cima. Digamos que esse cubo ele esteja aqui e eu simplesmente levei ele aqui para cá ou aqui para cá. Claro que eu poderia brincar de colocar em qualquer lado, daqui a pouco a gente vai fazer também. Imagine que ele não saiu do lugar, ele não se moveu, eu só subi e desci com esse mesmo objeto. Como eu só subi e desci, não botei nem para cá nem para lá, a linha está indo, né, acompanhando aqui na mesma direção. Então eu vou ter novamente um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui. Então eu vou ligar esses 2 pontos para cá, esses 2 pontos para cá, esses 2 pontos para lá e esses 2 pontos para lá. Utilizem a régua, por favor, para não ficar aquele desenho torto que nem muita gente aí estava me mostrando, desenho totalmente torto. Cá e aqui para lá. Se eu só peguei esse objeto e subi e desci, eu posso aproveitar ainda a direção dessa linha aqui para as laterais. Aí eu vou fazer o que? Acompanho essa linha para cima e acompanho essa linha aqui para baixo. Depois eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Acompanha a linha para cima e acompanha aqui a linha para baixo. E aí quando eu fizer isso aqui, vai surgir agora esse ponto e esse ponto, que eu vou ligar com o meu ponto de fuga. Então eu ligo para cá e ligo para cá. Depois eu vou fazer aqui embaixo também. Liguei para cá e liguei para cá. Uma coisa que vocês podem notar que eu tô vendo que eu fiz de errado, por exemplo, como eu marquei uma altura para cá, uma altura para cá, uma altura para cá, sem utilizar a régua, esse pedacinho aqui visualmente ele está diferente desse, que está diferente desse. Então dá a sensação que esses cubos aqui são diferentes desse aqui. Por exemplo, quando eu olho isso aqui, não me dá uma sensação de cubo. Esse aqui também ficou muito exagerado. Então, se eu quiser exatamente passar o mesmo tamanho que esse objeto aqui, o ideal é que eu usasse a régua e medisse aqui, ó. Eu tenho 4
4 centímetros aqui. E quando eu venho pra cá, eu coloquei 5. Então, se você fez isso junto comigo de não medir, a gente pode consertar o nosso desenho, tanto em cima quanto embaixo. Então, eu vou botar aqui exatamente 4 centímetros. E como é que eu conserto isso aqui? Eu simplesmente marco aqui o tamanho de 4 centímetros e eu apago aquilo que eu fiz. Então, eu vou apagar as últimas linhas para consertar. Eu estou consertando o meu desenho. Então, aqui eu apago também até o ponto que eu marquei, que eu quero só que tenha 4 centímetros. E eu venho aqui, ó, marcando de novo no meu ponto de fuga. Já está mais ou menos parecido com esse. E aqui também, venho aqui, eu apago. Depois aqui em cima eu apago também. Venho ali, ó, coloco no novo ponto de fuga e aqui eu também apago. E aí, ó, já deu uma melhorada nesse desenho. O que eu posso fazer agora? A gente vai aqui marcar onde que tá esse cubo. E aqui embaixo também. Então, tem um cubo em cima, no meio e embaixo. E agora a gente vai pintar esse cubo, lembrando que aqui bate a luz e aqui também bate luz. Ele é um pouco mais claro. Aqui bate luz, mas aqui embaixo não bate. Então, aqui é a área mais claro. E agora a gente vai pintar aqui a parte mais escura. Deixa eu pintar aqui certinho. Um pouquinho de amarelo aqui. E aí eu aperto um pouquinho mais, para ficar bem parecido com esse daqui. Do lado de cá eu passei só um pouquinho, e aí eu faço, quando eu passo aqui, só um pouquinho, vai ficar diferenciado dessa parte aqui do alto. Então, ó, quando eu faço isso aqui, eu acabo criando 3 tons diferentes. Nesse aqui, eu vou passar só esse marrom e bem forte, que é pra dizer que aqui tem bastante sombra. Se puder, passa até um pouquinho de preto, que aí escurece ainda mais. Deixa eu ver se esse lápis aqui vai ficar pegando. Ó, um marrom mais escuro, pra dizer que aqui, ó, é bastante sombra. Bom, agora a gente tem nossos 3 cubos com 2 pontos de fuga, só que eles estão alinhados. Eu poderia, por exemplo, ter esse cubo aqui. Ou poderia ter esse cubo aqui, não necessariamente eles têm que estar certinho não, tá? Então, por exemplo, se eu vou tentar fazer esse de 4 centímetros, vou colocar, por exemplo, como se esse cubo estivesse do lado de cá. Então, aqui, ó, de 1 a 5, então tem 4 centímetros. Agora eu desloquei esse cubo pra cá. Como é que ficaria
esse cubo se tivesse mais perto de um dos pontos e mais afastado do outro ponto. Quando a gente aproxima a quina para um dos pontos de fuga, vai ficar interessante porque eu praticamente não vou ver um dos lados desse meu cubo. Eu vejo muito mais o outro lado que está afastado do ponto de fuga do que o que está próximo. Quando está próximo do ponto de fuga, eu vejo bem menos. Quando está mais afastado, eu vejo bem mais. Então vai ficar algo mais ou menos desse aspecto aqui. No desenho com um único ponto de fuga, a face inteira está paralelo para a gente. E a única coisa que vai ser distorcida são as linhas de profundidade. Quando eu tenho um desenho com dois pontos de fuga, o que não muda são as linhas verticais, mas todas as linhas horizontais vai ser relacionada com o ponto de fuga. Então aqui eu fiz uma linha vertical perpendicular a 90 graus com a linha do horizonte, e aqui nas laterais eu continuo fazendo 90 graus junto com a minha linha do horizonte. Então se eu usar a régua aqui vai ficar melhor. Então sempre use a régua para fazer esses tipos de desenho de perspectiva, que teve gente que não usou, fez à mão e ficou tudo torto. Quando eu faço esse desenho aqui, eu gerei esse ponto e esse ponto. O que eu faço? Ligo os pontos ao meu ponto de fuga. Então lá no alto, por exemplo, eu tenho esse tipo de cubo com uma distorção de um cubo com dois pontos de fuga, né? Uma perspectiva cônica com dois pontos de fuga. Então, vamos pintar esse desenho também, que vai ser amarelinho. Mas, na verdade, isso não é bem amarelo não, né? Esse aqui é quase um bege, um esverdeado. Esse meio amarelado aqui, eu pinto só um pouquinho. Pinto mais desse marronzinho aqui, mas bem claro. Aqui também tem uma base de marrom claro, depois eu vou passar o marrom mais escuro. Um pouco mais de amarelo aqui. Aqui eu também poderia botar um pouquinho mais de amarelo. Depois, aqui embaixo, colocar aqui, ó, um marrom bem forte. Então eu fiz o primeiro cubo, o segundo cubo, o terceiro cubo e o quarto cubo. Aqui eu estava colocando a canetinha de contorno só para vocês enxergarem melhor o desenho, né, o cubo. Só que quando a gente começa a pintar com lápis de cor sem colocar contorno ou com contorno um pouquinho mais fraco, dá para perceber que eu ganho muito mais volume do objeto do que desenhar com um contorno muito aparente. Então daqui para frente, nos próximos desenhos, depois que eu ensinar a perspectiva com 1, 2, 3 pontos de fuga e outras perspectivas, a gente vai começar a fazer o nosso desenho tentando fazer sem contorno. Eu faço com contorno ainda, que é para vocês poderem enxergar, porque se eu fizer clarinho para mim, vocês não vão enxergar o que eu estou fazendo. Mas já eu faço com contorno. Eu quero cada vez mais que vocês tentem de fazer sem contorno algum, para dar esse tipo de volume. Outra coisa que eu observei no desenho de vocês, que deu para notar que vocês estavam com dificuldade, é o seguinte: muita gente desenhou o quarto aí com uma perspectiva de um único ponto de fuga, só que fez errado, principalmente na questão de fazer mais objetos em perspectiva. Por exemplo, o que vocês fizeram de errado? Nesse primeiro cubo aqui, eu tenho uma largura X daqui para cá, que eu posso até medir aqui com vocês. Aqui eu tenho
por exemplo, 3 centímetros. Se eu tivesse que desenhar mais um cubo para cá, eu não vou fazer um cubo, por exemplo, de 3 centímetros, porque não vai ser mais um cubo. E tinha muita gente desenhando janela dessa forma, né? Como se fosse a primeira janela e a segunda janela. Gente, quando eu tenho perspectiva, conforme vai chegando lá para o final, eu diminuo. Tá vendo aqui, ó? Tô diminuindo a largura. Se eu tivesse mais um cubinho, eu vou diminuir ainda mais. Se eu tivesse mais um, diminuindo ainda mais. Então, ó, vou até reforçar aqui com a canetinha. Cada vez que eu entro para dentro do desenho, eu vou diminuindo o espaçamento entre as minhas arestas. E aí, consecutivamente, cada vez mais que eu entro no desenho, eu vou diminuindo e vou diminuindo e vou diminuindo. Então, toda vez que vocês desenharem com perspectiva, tem que lembrar de fazer isso aqui. Por exemplo, eu vou pintar isso aqui, depois eu vou fazer aqui e vou fazer aqui, da mesma forma como eu fiz aqui no meio. Então, deixa eu pintar. Bom, não tô pintando de amarelo pro lado de cá porque eu não consigo ver as faces, eu só vejo a face do lado direito. Agora eu vou fazer aqui, não, acho que não vou fazer todas não, vou fazer só algumas, depois eu vou fazer aqui no alto. Então, se eu quiser, eu posso aproveitar até a mesma linha, fazer aqui embaixo agora. E vou fazer aqui no alto. Quando eu faço isso aqui, eu gero esse ponto, esse e esse, que eu vou ligar todos pro lado de lá. Olha, tenho cubos aqui e agora eu tenho esse desenho, esse e esse. E eu vou ligar esses pontos ao meu ponto de fuga. E agora eu posso pintar. Nesse caso, desse e desse desenho, eu vejo duas faces. A terceira do lado de cá não vejo porque ela tá encostadinho um cubo no outro. Aqui também tá encostadinho. Se por acaso, digamos que nesse desenho aqui esteja faltando esse cubo e esse cubo, aí sim eu vou enxergar a face que estaria tampada. Aí, para eu enxergar essa face que estaria tampada, vou ligar esse ponto ao meu ponto de fuga. E desse ponto aqui, desse cruzamento, dessa linha e dessa, vai gerar esse ponto que eu vou trazer perpendicular 90 graus para baixo. E aí eu fecho a tampa desse meu cubo que está do lado de cá. Então, eu tenho esse, eu vou ter esses 4 aqui atrás. No caso, aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa. Vou trazer desse ponto
ao meu ponto de fuga. E dessa interseção entre essa linha e essa, vai gerar esse ponto. Vou trazer uma linha 90 graus para cima e tenho aqui o meu cubo 1, 2, 3 e 4. E aqui vai ficar faltando. Então eu vou pintar esses cubos para a gente ver como é que vai ficar o nosso desenho. Então aqui é onde que tem luz. Então eu vou pintar de um amarelinho mais claro. Aqui também. Essas 4 faces aqui do alto já posso pintar tudo com amarelinho. Depois vou trazer aqui com marrom. E depois, deixa eu pintar aqui marrom também. Fazer só de um pouquinho marrom aqui, só pra gente conseguir diferenciar um quadradinho do outro. Já que eu não usei canetinha. Depois aqui também. E vou pintar agora aqui embaixo. Ou seja, eu tenho aqui um bloco, 2 blocos, 3 blocos. Aqui tá completo com 1, 2, 3, 4, 5 pro lado de cá. Aqui tá faltando 1 e aí eu só vou ter 4 pra cá e 4 pra cá. Então, vou pegar aqui minha canetinha pra gente preencher, pra enxergar bem. Então, nosso primeiro desenho vai ser esse aqui. Desenho bem louco, mas é pra gente poder aprender um pouquinho sobre perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. Bom, fizemos nossos cubos bem diferentes, opacos. Próximo vídeo a gente vai falar sobre cubos transparentes, né? Aqui tá opaco, então só tô pegando os pontos das esquinas que eu estou vendo. Agora eu tenho que imaginar o que eu não tô vendo. Então isso aqui são os cubos opacos. Próximo vídeo, os cubos transparentes.